Bom dia, pessoal do segundo ano. Tudo bem com vocês? É, Nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos, né? Com misturas gasosas. Alguns alunos já viram essa aula, outros já pesquisaram no livro, como atividade que eu passei em sala de aula. Misturas gasosas. Como o próprio nome diz, é uma mistura de gases, né? Até agora, nós só tínhamos estudado os gases separadamente. Vimos a equação geral dos gases, o Pivot-Poisson, vimos Clapeyron com Por Você Nunca Rezei Tanto, vimos as transformações gasosas, transformação isotérmica, transformação isobárica e a transformação isovolumétrica. E agora chegamos em misturas gasosas. O que é uma mistura gasosa? A mistura gasosa, como o próprio nome diz, é uma mistura de gases, né? De dois ou mais gases. Desculpa isso aqui aparecer, tá? De vez em quando vai aparecer eu tiro. É do programa que eu estou utilizando aqui. Não ligue não. Então, mistura de gasosas é uma mistura de um ou mais gases, de dois ou mais gases. É muito mais comum. O próprio ar atmosférico, a atmosfera que estamos respirando agora, é uma mistura gasosa, composta por nitrogênio, oxigênio e outros gases, tendo a porcentagem de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, é muito mais comum. Estamos respirando uma mistura gasosa agora, olha só. Também é encontrado nos cilindros dos mergulhadores, ó, uma mistura de gás oxigênio, O2, com gás hélio. Nós vamos ver depois o porquê dessa mistura aqui, tá certo? Então, as misturas são muito mais comuns e muito boas de estudar também. Não tem nada de dificuldade, vocês vão ver como é fácil, tá? Vamos continuar. Vamos imaginar três cilindros, tá? Contendo o gás A, um gás B e um gás C, submetidos a uma pressão. Uma pressão A, uma pressão B e uma pressão C. Como assim, professor? Pressão A, pressão B e pressão C. O gás A, ele não está parado. O gás B também não. O gás C muito menos. Eles estão em constante movimento aqui dentro desse cilindro, ó, fechado. Eles estão se chocando contra a parede do recipiente. E isso gera uma pressão. Uma panela de pressão, quando a gente coloca no fogo, ela começa a se agitar. Os gases começam a se chocar contra as paredes daquela panela. Não gera uma pressão? Daqui a pouco a panela está fazendo aquele barulhinho. Tchic, tchic, tchic. Mesma coisa aqui, ó. Esse recipiente A, o gás está se movimentando, está gerando a pressão A. O gás B da mesma forma e o gás C da mesma forma. Eles ocupam um certo volume, gerando um volume A, um volume B, um volume C. E eles estão, devido a esses choques contra as paredes, gerando uma certa temperatura, que a gente pode chamar de temperatura A, temperatura B e temperatura C. E cada um deles contém uma quantidade de matéria, não é isso? A quantidade de matéria do gás A, a quantidade de matéria do gás B e a quantidade de matéria do gás C, que a gente chama de número de mols. Vão aprendendo agora vocês do segundo ano. Mol é quantidade de matéria, tá? Então, N é o número de mols. Ó. Então, número de mols de A, desculpem, número de mols de B e número de mols de C. Então, imagine agora que a gente vai misturar esses gases dentro de um único recipiente. Vai colocar todos eles aqui dentro, tá? O recipiente já tem um volume, ninguém sabe qual é o tamanho, eu chamo ele de volume V, certo? Então aqui dentro a gente coloca o gás A, o gás B e o gás C. Eles vão atingir um certo equilíbrio térmico. Depois de um tempo, vão gerar uma temperatura T. E a quantidade de matéria vai ser a quantidade de matéria dos três juntos, ó. Na mais Nb mais Nc, ó. Vai gerar esse Nt aqui, ó. Lembra que cada um tem uma quantidade de matéria? Eles vão se somar e vão gerar um número de mols total que vai estar aqui dentro. Ok? E eles, como esses gases não ficam parados, eles vão gerar uma pressão
total aqui dentro. O que é a pressão total? É a soma das pressões parciais. Pressão de A mais pressão de B mais pressão de C. Gera uma pressão total, desculpem, aqui dentro desse recipiente, tá certo? Guardem isso aqui, ó. Soma das pressões parciais gera uma pressão total. A gente vai ver que isso é a lei de Dalton, tá? Daqui a pouco a gente vai ver. Vamos continuar. Fique atento. Esses gases ideais não reagem entre si. A mistura irá se comportar como um gás único e obedecerá às mesmas leis dos gases isolados, tá certo? Então, para uma mistura gasosa desse tipo que a gente está vendo, A mais B mais C, podemos aplicar aquela equação de Clapeyron que vocês aprenderam. Por você nunca rezei tanto, onde o P é pressão, V é volume, N é o número de mols, a quantidade de matéria. Esse R aqui é uma constante, tá? Eu vou dar nas questões esse R aqui. Geralmente ele é 0,082. E T é a temperatura. Então essa fórmula aqui é uma fórmula bem tranquila. Vocês estão vendo aqui, ó, PT é a pressão total, que a gente viu que é a soma de A, desculpem, PT é a pressão total, que vocês viram que é a soma de A mais B mais C, vezes o volume do sistema, que é igual ao número total de mols de A mais B mais C, R é a constante e T é a temperatura, tá certo? Nós também vamos estudar a fração molar de um gás, tá certo? E o que é fração molar, professor? Fração molar é uma porcentagem de um gás na mistura. Como assim? Você pode pegar a porcentagem de mols, por exemplo, de A na mistura total. Você pode pegar a quantidade, a pressão de A na mistura total. Pode pegar o volume de A na mistura total, tá certo? Então, fração molar é a relação entre a quantidade de matéria de um gás, vamos falar o gás A, por exemplo, desculpem, e a quantidade de matéria total da mistura, tá certo? Que a gente chama de NT. Nesse caso aqui ele está falando da fração molar relacionada ao número de mols. Mas não é só o número de mols que a gente pode fazer. Ele aqui tem a fração molar de A igual ao número de mols de A dividido pelo número de mols total. Como é isso, professor? Digamos, se você tem o gás A, o gás B e o gás C, por exemplo. O gás A tem 1 mol. Deixa eu explicar aqui no Python para vocês. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Coloquei até aqui já, tá certo? Ó, nós temos aquela equação de Clapeyron para os gases gerais, a pressão total igual ao volume vezes o número de mol total vezes R vezes T. E nós temos aqui o número de mols total, ó, que a gente acha ele somando o número de mols 1 mais 2 mais 3. Vamos fazer a fração molar aqui, um exemplo para você entender o que eu estou falando. Se esse gás 1 aqui, ó, ele tem 1 mol. Esse gás 2 tem 2 mols. E esse gás 3 aqui tem 7 mols, digamos assim, 7. Só um exemplo. O número de mols total aqui vai ser quanto? A soma de tudo isso aqui, ó. Vai dar 10 mols. 10 mols. Desculpe a letra, tá? Que eu tô aqui no Python, é difícil escrever. Então, a gente, para achar o número de mols total, a gente chama número N1 mais N2 mais N3. E assim sucessivamente, se tiver mais gases. Então, a gente somou 1 mol do gás 1, mais 1 mol do gás 2, mais 7 mol do gás 3. Achou o número de mols total aqui, ó. E se eu quisesse fazer a fração molar do gás 1, por exemplo, eu faria X1 é igual N1, que é o número de mols de 1, sobre NT. Quanto isso aqui daria? Daria 1 mol, que é o N1, sobre 10. Certo? Isso aqui daria 0,1. Tá certo?
Se você for fazer a de cada um, no final você somar as frações molares de N1, N2, N3, você vai chegar no total de 1. Tá certo? Esse 0,1 mais 0, alguma coisa desse, mais alguma coisa desse vai chegar no total de 1. Certo? E esse 0,1 significa o quê? É uma porcentagem. Ou a porcentagem de mols de 1 na quantidade total. Então esse 0,1 aqui é igual a 10%. 0,1 é a mesma coisa que 10%, tá? Então o número de mols do gás 1 é 10%. Mas como é que você sabe disso, professor? É só multiplicar por 100. Se você multiplicar 0,1 por 100, você chega a 10, tá certo? Então é 10%. Se eu tiver 0,2, 20%, 0,3, 30%, 0,5, 50%, certo? Se somar a porcentagem do 1, do 2 e do 3, chega a 100%, ou 1. Entenderam? Vamos voltar para os slides. Então aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu passar. Pronto, ó. Então aqui, ó, se a gente somar a fração molar dos 3, a gente chega no total de 1, certo? Mas isso não é só para número de mols. Isso pode ser para a pressão de ar sobre a pressão total, o volume de ar sobre o volume total, tá? Então, essa fração molar pode ser para qualquer parâmetro onde a gente vai pegar, vai tentar ver um gás sozinho no total. Quanto aquele gás sozinho, desculpem, influencia no total. Qual a porcentagem dele no total, tá? Nos exercícios vocês vão ver como é fácil, tá? Sempre teoria parece ser difícil, mas quando chega no exercício, tranquilo. Pressão parcial é, como a gente já viu até agora, é o gás sozinho no total. É a lei das pressões parciais de Dalton, que diz que a pressão total é a soma das pressões parciais. Foi o que a gente viu até agora, tá? A pressão total é a soma da pressão de A, mais pressão de B, mais pressão de C. Sempre que algum exercício der lá, diga a pressão total de um sistema, você vai ter que somar as pressões parciais. Se ele der a pressão do gás A e de um gás B, por exemplo, você soma só as duas. Se tiver 3 gases, soma as 3, tá certo? E assim você acha a pressão total, certo? Então, enunciando a lei de Dalton, a gente pode achar que a soma da pressão, que a pressão parcial de A é igual a fração molar de A vezes a pressão total, tá certo? Isso aqui é uma formulazinha, desculpem aqui, isso é uma formulazinha para você achar a pressão de A. Mas não precisa usar essa fórmula não, vocês vão ver que tem uma fórmula mais fácil, tá? Que é essa daqui, ó. Se você usar a pressão de A vezes o volume é igual a número de mols de A vezes R vezes T, você acha a pressão de A. Porque o volume vai ser o mesmo, o R, que é a constante, é a mesma, e a temperatura é a mesma. Você vai só colocar o quê? O número de mols de A, que a questão sempre dá. Tá certo? Então você acha a pressão parcial, tá? E se você pegar a fórmula da pressão parcial e dividir pela fórmula da pressão total, a gente, ó, pode cortar aqui, ó, volume por volume, pode cortar aqui, ó, R vezes T por R vezes T, e o que é que sobra? Sobra a fração molar, que a gente viu agora. Fração molar é a mesma coisa, fração molar é igual ao número de mols de A dividido pelo número de mols total. Ou fração molar é a pressão de A dividido por uma pressão total, tá certo? É assim que eles acharam a fórmula de fração molar, usando a divisão da fórmula da pressão parcial pela pressão total. Mas não se preocupe com isso aqui não, tá? A questão, quando você for fazer, vocês vão ver como é fácil. Ela já dá tudo isso aqui, ó. Você vai saber quando vai usar essa fórmula, e você vai saber quando vai usar essa. Você pode resolver uma questão usando essa, ou pode resolver uma questão usando essa. Vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai resolver uma questão juntos, como é fácil, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Pronto. As pressões parciais no mergulho. As pressões parciais dos gases oxigênio e nitrogênio devem ser controladas durante o mergulho. Lembra que eu falei do cilindro de oxigênio no começo?
Porque ó, nosso sangue apresenta os gases oxigênio e nitrogênio já dissolvidos, provenientes da respiração. Então a gente respira, já entra no nosso organismo oxigênio e nitrogênio. Só que esse nitrogênio aqui ele entra numa quantidade pequena, né? Ó, a pressão parcial do nitrogênio elevada provoca sintomas semelhantes a uma embriaguez, fazendo o mergulhador perder a noção de realidade, podendo até morrer se ele respirar nitrogênio. Por isso, uma pressão parcial do oxigênio acima de 1,6 atm acelera o metabolismo a níveis perigosos. Por isso, quando o mergulhador ele vai mergulhar naquele balão de ar lá, ele não usa nitrogênio com oxigênio. Ele usa uma mistura de hélio, ele usa uma mistura de oxigênio com gás hélio, que é muito menos perigosa do que a mistura oxigênio-nitrogênio, tá? Então, com isso, o mergulhador consegue ir até uma certa profundidade sem correr grandes perigos, tá certo? A cara aqui do mergulhador. Vamos continuar. Mesma coisa é a pressão do pneu do carro. As pressões parciais na calibragem dos pneus. Supondo que os pneus do automóvel da figura sejam calibrados numa pressão de 3 atm, atmosfera, tá? Só para quem não sabe o que esse atm significa atmosfera. Aqui em Recife, ao nível do mar. Ao nível do mar, a pressão é de 1 atm. E que o ar seja formado, a gente já sabe que o ar é formado por 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, vê o que acontece no nível do mar em Recife. Se eu tenho uma pressão desse pneu aqui de 3 atm, 79% desses 3 atm vão ser de nitrogênio. Desculpem. 79% vezes 3 vai dar 2,19 atm. 2,19 da pressão de nitrogênio. E o gás de oxigênio vai exercer uma pressão de 0,63. Notem que se a gente somar 2,19 mais 0,63, a gente vai achar os 3 atm. Tá certo? Então, a gente está vendo aqui a porcentagem. É a mesma coisa da fração molar. 21% de oxigênio dá 0,63 atm dos 3. E 79% de nitrogênio dá 2,19 atm, tá certo? Confirmando a lei de Dalton, que a soma das pressões parciais é igual à pressão total. Ok? Certo? E aqui tá dando uma dicasinha, calibrar o pneu é importante para segurança, tá certo? Sempre é bom calibrar pela manhã. E futebol. Desculpem, futebol. Quando a seleção brasileira vai jogar na altitude lá, por exemplo, lá em La Paz, na Bolívia, tem uma altitude de 3.700 metros, acima do nível do mar. Então, La Paz é 3.700 metros acima, por exemplo, de Recife. É bem alto lá. Então, os jogadores sentem muito o efeito da altitude. Por quê? Porque eles vão sentir, gente. Porque quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Se você subir uma montanha, por exemplo, quanto mais alto você sobe, menor a pressão. E também vai ser menor a quantidade de gases ali. Vai ser menor a quantidade de oxigênio, menor a quantidade de nitrogênio. A gente chama isso de rarefeito. Quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar. Então, no nível do mar, como em Recife, a pressão parcial do oxigênio dissolvido no sangue é 0,20 atm. Em Recife, aqui, no nível do mar, a gente tem 0,2, atm dissolvido no sangue. Desculpem aqui. Já na altitude lá em La Paz, só tem 0,12. Então, o corpo demora a se acostumar. Por isso, quando o time de futebol vai jogar lá, eles vão uma semana antes para se adaptar, certo? Volume parcial, também conhecido como lei de Amagar, é a mesma coisa da pressão parcial, só que aqui para volume. Ele diz que o volume é a soma dos volumes parciais. Ó. O volume total é igual ao volume A mais volume B mais volume C. É a mesma coisa da pressão total. É só você somar aqui, no caso, o volume. Volume A mais B mais C, tá certo? E eu vou ensinar uma coisa aqui a vocês importante, que é o cálculo das massas molares. O que é massa molar, professor? Massa molar é quando, por exemplo, você pega alguma substância. Aqui, por exemplo, nesse primeiro, nós temos o monóxido de carbono, CO. O C é carbono. O O é oxigênio. Quando os dois se juntam, formam um monóxido de carbono. E eles têm
desculpem aqui, e eles têm uma massa, chamada de massa molar, que é a quantidade de matéria que tem ali, tá? Ó, como é que eu sei fazer isso, professor? A gente tem que somar de acordo com a tabela periódica. Na tabela periódica, o carbono ele tem massa molar 12 e o oxigênio tem massa molar 16. Como é que a gente faz para somar, para achar a quantidade? A gente multiplica a quantidade deles aqui pelo valor que está lá na tabela periódica. Quantos carbonos temos aqui? 1. Então o carbono vale 12. Se você pegar a tabela periódica lá, você vai ver que o carbono tem massa molar 12. Então 1 carbono vezes 12 dá 12. E o oxigênio tem massa molar 16. Massa atômica, desculpe. Ele tem massa atômica 16. Se você for na tabela periódica procurar a massa atômica do oxigênio é 16. Massa atômica do carbono 12. Quantos oxigênio? 1. Então faz 1 vezes 16. Aí você soma 12 mais 16, 12 mais 16 dá 28 gramas por mol. Então, 1 mol de monóxido de carbono tem 28 gramas por mol, tá certo? Se eu pegar a amônia, NH3, o N, a massa molar da amônia, o N vale 14 lá na tabela periódica, tá? Quantos N's temos? Um só, então é 1 vezes 14. O hidrogênio, o H, vale 1. Ele tem a massa atômica 1. É o primeiro elemento da tabela periódica. Então, quantos hidrogênio? 3. Então, 3 vezes 1, 3. Somando 14 com 3, 17 gramas por mol. Então, 1 mol de amônia equivale a 17 gramas por mol. E assim sucessivamente. O ozônio, O3. 3 vezes 16, 48. O nitrogênio. O nitrogênio vale quanto? 14. Como N2 são 2 nitrogênios, 2 vezes 14, 28 gramas. E aí você me pergunta, para que serve isso, professor? Porque, desculpem aqui, porque vai ter questões que ele não vai dar o número de mol do gás 1, não vai dar o número de mol do gás 2, mas ele vai dar isso aqui, a massa molar. Aí você vai fazer uma regrinha de 3. Você vai pegar, por exemplo, 1 mol de amônia equivale a 17 gramas por mol. Aí ele dá lá, se eu tenho lá 2 gramas de amônia, quantos mols vai ser? Aí você vai achar aquela quantidade de mol da questão, tá? Mais pra frente vai ter questões assim que a gente vai resolver juntos, que vocês vão ver como é fácil usar isso aqui. Eu estou apresentando a vocês agora para vocês já irem aprendendo. Digamos lá uma questão, dá lá. Ele dá a massa molar do nitrogênio, que é 28 gramas por mol. Aí na questão está dizendo, se eu utilizar 5 gramas de nitrogênio, aí você vai poder calcular quanto essas 5 gramas valem em mols. Se 1 mol vale 28, 5 gramas valem quantos? Desculpem. Se 1 mol vale 28, 5 gramas valem quantos mols? Uma regrinha de 3 simples e a gente acha isso, tá certo? Mais pra frente a gente vai fazer, vocês vão ver como é tranquilo. Certo? Tem a do hidrogênio aqui. Então aqui eu coloquei essa questão. Essa questão eu já resolvi até em sala de aula. Mas para quem estava em casa ainda não sabe como resolver, tá certo? Então vamos resolver essa questão aqui juntos agora. E depois nós temos outras questões que eu quero que vocês resolvam em casa, tá certo? E eu estarei online o dia todo. Para quem tiver com dúvida, me perguntar e a gente fazer junto, tá bom? Vamos fazer essa questão aqui junto, ó. Ele fala aqui, ó, considere um recipiente de 6 litros de capacidade. Então o recipiente tem 6 litros. Vamos colocar lá no PAT. A gente vai desenhando e vendo aqui. Vamos lá. Cadê? Aqui. Cadê o PAT? Desculpem, gente, aqui. Tá? Vamos colocar aqui mais para baixo. Aqui. Pronto. Então ele fala, considere um recipiente de 6 litros. Então a gente vem aqui no PAT. Aí coloca aqui, ó, volume igual 6 litros. Desculpa assim, ser um pouco lento que eu estou fazendo com o mouse, tá? 6 litros de capacidade a 27 graus Celsius. 27 graus é a temperatura. Ele deu a temperatura 27 graus. Só que a gente não pode usar graus Celsius. A gente tem que somar graus Celsius. Tem a bolinha difícil de fazer aqui. A gente tem que somar esse 27 mais 273, lembram? Para achar em Kelvin. 27 mais 273, isso aqui vai dar, ó, 300 Kelvin.
Eu sempre aconselho vocês ir fazendo esses dados aqui do lado, para ficar mais fácil, tá certo? Vamos lá. Ó, na qual apresenta uma mistura. Ele está dizendo que isso aqui vai ter uma mistura de 3 gases. Ó. Vai ter 1 mol de um, 2 mols de outro e 5 mols de outro. De dióxido de carbono, nitrogênio e argônio, respectivamente. O que isso quer dizer? Que o dióxido de carbono tem 1 mol, o nitrogênio é 2 mols e o argônio é 5 mols. Certo? A pressão, então vamos colocar lá, desculpem, vamos colocar número de mols do dióxido de carbono, que é o CO2, é igual a 1 mol. Desculpem a letra, tá? Vamos continuar. Do nitrogênio é 2 e do argônio é 5. Vamos colocar lá. Do número de mols do nitrogênio, coloca o N aqui, ó, é igual a 2 mols. Desculpem a letra, tá, gente? É porque eu estou fazendo no parte. E o número de mols do argônio é 5 mols. Vamos lá. O número de mols do argônio, AR, que é argônio, é igual a 5 mols. Desculpem, gente, essa aqui, tá? Mas vocês entenderam. 1 mol do CO2, 2 mols do nitrogênio e 5 mols do argônio. Se a gente somar, ó, se a gente somar 1 mais 2 mais 5, a gente vai achar 8 mols, que é o número de mols total. 8 mols. Tá? Então, o número de mols total, esse aqui é um NT, tá? O número de mols total vai ser 8. Vamos continuar. Respectivamente, a pressão exercida no recipiente em ATM será... Então, ele quer saber a pressão total que esses 3 gases vão exercer. Então, a gente coloca aqui a pressão total, a gente não sabe. Coloca a interrogação. Certo? Ok? E ele dá aqui o R, ó. O R é a constante, que é 0,082. Então, ele dá o R, que é igual a 0,082, tá certo? Então, agora a gente já tem tudo, ó. Temos o volume, temos a temperatura, o número de mols total, queremos saber a pressão total e temos a constante. Vamos armar a fórmula aqui? Qual é a fórmula que a gente viu aqui em cima? Pressão total vezes o volume é igual ao número de mols total vezes a constante, que é o R, vezes a T, que é a temperatura. Então, pressão total vezes, quem é o volume? Vezes o volume. Quem é o volume? 6. Vezes 6 é igual a número de mols total. Quem é o número de mols total? 8. É igual a 8 vezes R, ó, vezes R. Quem é R? 0,082. 0,082. Quem é vezes T, ó. Vezes T. Quem é T? 300 Kelvin. Vezes 300 Kelvin. Faltou aqui o 0,082. Faltou o 2 aqui, desculpe. Vezes 300. Ó. Pressão total vezes 6 é igual a 8, que é o número de mols total, vezes 0,082, que é o R, vezes 300. Então, a gente repete aqui, ó, pressão total vezes 6 é igual. Se a gente multiplicar tudo isso aqui, vamos fazer aqui na calculadora, tá? Vou pegar aqui a calculadora. A gente multiplicar aqui, ó, deixa eu afastar ela para cá, ó. 8 vezes 0,082 vezes 300. A gente vai achar 196,8. Então, a gente coloca aqui, ó, perdão, gente, deixa eu voltar aqui. 196,8. Esse está multiplicando, vai passar dividindo, tá? Vai ficar a pressão total é igual a 196,8 dividido por 6.
Se a gente dividir isso aqui na calculadora por 6, eu vou achar 32,8, tá certo? Isso aqui vai dar 32,8 ATM. Certo? Desculpa a letra aqui, tá? Então vai dar 32,8. Vamos ver qual é a resposta lá? Letra D, 32,8, tá certo? Então aqui, ó, eu peguei aqui para resolver essa questão. Eu peguei o volume do recipiente, que era 6 litros. Coloquei lá V igual a 6 litros. Ah, de capacidade. Peguei a temperatura, converti para Kelvin. Lembrando sempre que para converter para Kelvin a gente soma mais 273. Deu 300 Kelvin. Eu peguei aqui, ó, a quantidade de mol de cada um, ó. N de dióxido de carbono, que é 1. O N de nitrogênio, que é 2. E o N de argônio, que é 5. Somei tudinho e achei o N total, que é o NT. Deu 8. E ele perguntou qual é a pressão total exercida no recipiente, que é o PT. Pressão total. E ele deu o R. Então eu vim aqui, ó, joguei tudinho aqui nos dados, substituí nessa fórmula aqui, ó, e achei o valor de 32,8. Isso é uma maneira de fazer, tá? Se você quiser, você pode fazer um por um. Fazer a pressão parcial de nitrogênio vezes o número de mols de nitrogênio vezes o R vezes o T. Você vai achar a pressão parcial do nitrogênio, vai achar a pressão parcial do carbono, do gás carbônico, dióxido de carbono, e vai achar a pressão parcial do argônio. Somando as três vai dar a mesma coisa, vai dar 32,8, certo? O que é que a gente pode fazer aqui ainda? A gente pode achar a pressão parcial. Aliás, a fração molar de cada um. Vamos fazer a fração molar de A, por exemplo, que é a fração molar. Vamos fazer a fração molar do dióxido de carbono, CO2. Vamos fazer para a pressão. Vamos fazer para número de mols. Número de mols do CO2 dividido pelo número de mols total. Lembrando que isso aqui eu posso fazer para pressão, posso fazer para volume, tá? Isso aqui é fração molar. A gente pega esse X aqui significa fração molar. A gente pega o número de determinada coisa dele dividido pelo número total. No caso aqui eu estou pegando o número de mols. Vamos olhar na questão. O número de mols, ó, do dióxido de carbono é 1. E o número de mols total foi 8. A gente vem aqui, ó. Vem aqui. O número de mols foi 1. E o total foi 8. 1 dividido por 8. Quanto dá 1 dividido por 8? Vem aqui, ó, na calculadora. 1 dividido por 8. A gente achou 0,125. Certo? 0,125. Esse 0,125 aqui é igual a 12,5%. 12,5%. Mas como você sabe disso, professor, que 0,125 é 12,5? Se você multiplicar 0,125 multiplicar por 100, dá 12,5, certo? Então, se a gente divide 12,5 por 100, é 12,5%, certo? Isso aqui é por cento, tá? Se eu tiver 0,15, é 15%, 0,20, 20%, 0,9 ou 90, 90%, tá? Qualquer dúvida, faça a divisão, tá bom? Então, a fração molar aqui, ó, essa questão a gente pode achar a fração molar mesmo sem ela pedir, ó. Você vai pegar o número de mols de alguma coisa, no caso eu peguei aqui o dióxido de carbono e dividi pelo total. Se eu quisesse fazer do nitrogênio, eu pegava o 2 e dividia por 8. Se eu quisesse fazer do argônio, eu pegava o 5 e dividia por 8. Acharia a porcentagem de cada gás no total. E se eu somar a porcentagem de cada um, vai dar os 100%. Tá certo? Vai dar 100% se eu somar dos três. Então eu quero, pessoal, que vocês resolvam as demais questões que está aqui, ó, nesse slide, no finalzinho do slide. Tá? Ó, tem outras questões.
vocês vão tentar resolver agora durante a aula, durante o horário da aula da gente. Se não der, tentem resolver mais tarde, mas eu estarei online o dia todo hoje para tirar dúvidas, tá certo? Qualquer dúvida de resolver essas questões aqui, ó, entre em contato comigo, mas todas elas vocês vão usar essa fórmula, tá? Ó. Todas elas vocês vão usar a fórmula, desculpe aqui, ó. Todas elas vocês vão usar a fórmula que a gente aprendeu agora. Pressão total vezes o volume é igual a número de mols total vezes R vezes T, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo, gente? Então até outra hora e fique com Deus. Tchau!